Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo cumprimentava a igreja assim, não é por acaso não. Quando nós cumprimentamos os irmãos hoje com bom dia, boa tarde, bom sábado, é óbvio que isso é agradável, é bom, mas quando nós cumprimentamos a igreja com graça, há poder nesta palavra. Isso quer dizer que ao cumprimentarmos os nossos irmãos com graça, nós estamos oferecendo a graça de Cristo a elas, com a autoridade que o Senhor nos dá. E paz, muita paz tem os que amam a Deus. Então, Paulo, ele cumprimentava dessa maneira por uma razão muito especial. Vocês vão ver que as epístolas dele, praticamente todas, se abrem assim. E ela tem uma ordem, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma hierarquia respeitada em todo momento, sobre esse aspecto. E eu gostaria, irmãos, de poder compartilhar com vocês algumas coisas hoje. Então não estranhem se nós não falarmos de forma concatenada, ou seja, especificamente de um assunto. O nosso desejo é deixar o maior número de pérolas para vocês, para que vocês depois possam lapidar essas pérolas e poder agigantá-las e também compartilhar o que receberam, Por favor, vamos abrir essa carta de amor fantástica no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse. E vamos tentar encontrar algumas pérolas que o Senhor nos reservou nessa manhã. Primeiramente, o capítulo 1, no versículo 9, diz assim: irmãos, quando vocês lerem a Bíblia a partir de hoje, coloquem o seu nome nela. Coloque o seu nome, por exemplo, aqui. Vejam bem, você está lendo e coloque exatamente como se você estivesse participando, porque é para você que está ali. Então vejam bem, agora, eu, João, que também sou vosso irmão, Léo, e companheiro teu na aflição. Coloque o seu nome ali, entende? Para que você entenda e consiga gravar no teu coração o que ele está te dizendo. Então você lê, o irmão Antônio leria dessa maneira: eu, João, que também sou teu companheiro, irmão Antônio, a você da Paraíba, de Campina Grande, a você, sou teu companheiro, irmão, na aflição. Alguém poderia dizer, mas nós não estamos ainda em aflição. Aguarde, porque daqui a pouco isso aqui vai fazer toda a diferença na tua vida, porque daqui a pouco nós seremos afligidos, E por quê? Porque o nosso crescimento depende disso. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Todas são todas, irmãos, todas. Não há nada que não colabore para o nosso crescimento. Um dia nós chegaremos, pela graça de Deus, no céu. E o anjo vai nos mostrar como fomos conduzidos passo a passo para que finalmente pudéssemos estar lá. E aquilo que nós muitas vezes murmuramos, nós veremos como é que eu fui fazer isso, vendo como Deus se esforçou e os anjos se esforçaram para que eu pudesse estar aqui. Tudo, absolutamente tudo. Olhem aqui o caso de João, nosso irmão, e dizendo, eu sou irmão de vocês. Então a minha experiência é a experiência de vocês. Companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Esse é um dom que nós vamos ter que aprender a exercer, sim ou sim. Nós vamos precisar de muita paciência, irmãos. Estava na ilha de Patmos. Nós estamos exatamente onde Deus quer que estejamos. Nós estamos na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha completamente rochosa. Se pudesse dizer alguma coisa da ilha de Patmos, seria: a ilha de Patmos é uma ilha que só tem rocha. Para onde João olhava, ele poderia dizer: Senhor, eu estou aqui abandonado numa ilha cheia de rocha.
mas ele também poderia olhar e dizer: para onde eu olho Cristo, a minha rocha eterna. Tudo depende com que ângulo você está olhando as coisas. Os olhos espirituais precisam ser abertos. Ele foi levado providencialmente para lá. Por onde ele olhasse, ele contemplava a criação de Deus em Cristo Jesus. As rochas gritavam a ele essa verdade única para nós. E nós estamos onde temos que estar. Moisés: Senhor, mostra-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Ana: esconde-te no fundo da rocha e eu te mostrarei toda a minha bondade. Esconde-te em Cristo e eu te mostrarei toda a minha bondade. Quer conhecer a minha glória? Te permitirei ver a minha bondade. É tudo que você pode hoje contemplar em mim e continuar vivo. Mas esconde-te em Cristo e ali você verá a minha bondade. Leu que Deus destruiu os assírios? Ah, Deus foi mal ali, destruiu. Olha para Cristo. Lá você vai entender quem é Deus. Porque muitas lições do Velho Testamento nós confundimos permitir com fazer. Deus permitiu muita coisa, como tem permitido muita coisa em nossa vida, por nossa dureza de coração, por nossas falhas, mas nada, absolutamente nada, vai desviar o propósito dele de levar-nos ao céu. Nada. Ele vai trabalhar até o fim, porque no momento que você disse: Senhor, eu estou aqui, ele vai assumir esse papel e ele vai te conduzir. E muitas vezes ele vai te conduzir por lugares que você não quer ir, mas no final você vai ver que é o melhor. E João então diz: eu estava na ilha chamada Patmos. Por quê? Por que ele estava lá, irmãos? Por causa da... Por que estamos aqui? Por que seremos afligidos? Por que seremos perseguidos? Por que seremos odiados? A experiência dele é a nossa, irmãos. E é fantástico você poder ver que nós estamos vivendo o que eles viveram, irmãos. Isso não tem preço. Eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O que é o testemunho de Jesus Cristo, irmãos? O espírito de profecia. João já via coisas que os outros não viam e por isso ele era mal entendido. Você vê o que outros não veem. Nós hoje olhamos para uma maionese, desculpem, só para a gente, nós olhamos para uma maionese Hellmann's, e o que nós lemos ali? Nós lemos Hell, que é o quê? Immense. Com todas as prerrogativas, e nós vamos ver uma empresa hoje vendendo realmente alimentos que vão destruir o povo de Deus. Nós vemos muitos produtos que são verdadeiramente consagrados ao inimigo, nós vemos isso, mas as pessoas vão dizer: vocês são fanáticos, vocês são loucos, isso não tem nada a ver. E você vai pegar cada um desses elementos, você vai pegar o Hades, que é o líder mundial de vendas, e você vai ler o que ali em Hades? Inferno, que é o que ele é. Mas as pessoas não verão. O povo de Deus terá olhos para ver o que outros não veem, e evitar coisas que os outros não evitam. Mas para mim o mais fantástico daqui é: eu fui arrebatado em espírito, quando? No dia do Senhor. Não duvide, é o dia de sábado, em que de fato o nosso espírito é completamente arrebatado. É neste dia, porque este é o único dia que Deus abençoou e santificou, com um objetivo só. Deus não está preocupado com dias. As pessoas dizem para nós: você acha que Deus está preocupado com dias? Nem um pouco. Deus está preocupado contigo. Então o sábado foi feito para você, não foi feito para Ele. Embora pertença a Ele, foi feito para nós. E foi neste dia, num dia de sábado, que João recebeu a maior pérola que alguém poderia receber depois de Cristo. Foi num dia de sábado que ele recebeu a pérola do Apocalipse. Se isso não nos diz nada, irmãos, então, e esta é a experiência. Por isso o Apocalipse só pode ser dado para quem guarda o sábado. Óbvio, porque Deus primeiro te dá a doutrina, Ele quer te salvar, mas se você não entende as doutrinas, por que Ele te daria as revelações? É como se Deus dissesse assim: filho, é o seguinte, eu vou te dar uma Ferrari que anda a 200 km por hora, mas primeiro você precisa aprender a dirigir, filho.
porque senão você vai se matar com ela. Agora imagine Deus não te dando as doutrinas, não te dando os mandamentos, você não entende os mandamentos, não os guarda, e agora Ele te dá poder para pregar. Meu amigo, eu te pergunto, você vai pregar o quê? Você vai apenas conseguir fazer algo que depois de 50, 60 anos, quem sabe pregando, você vai olhar para trás e dizer: Senhor, como é que eu vou desfazer tudo que eu fiz errado? Eu preguei, Senhor, tudo errado, agora eu tenho que voltar, porque aquelas pessoas todas foram desencaminhadas por mim, Pai. Imagine o peso da alma de alguém que faz isso. E Paulo resolveu isso como? Senhor, eu fui até as colunas para não acontecer de ter corrido em vão. Então é preciso que nós busquemos as colunas. Avançar para um novo estado de igreja é recuar. Buscai nas veredas antigas, é lá que está o que precisamos. O evangelho que pregamos de Apocalipse é o evangelho eterno. Então, doutrinariamente, irmãos, nós não temos que inventar absolutamente nada. Não, Deus está dando uma nova luz, agora nós entendemos a Trindade. Isso não é nova luz, isso é trevas, irmãos. É trevas. É só buscar as colunas. Busquem as colunas. João pregou a Trindade. Busquem as colunas. Paulo, Pedro, Tiago, escolham as colunas que quiserem. Nenhum deles pregou a Trindade. E se mais precisarmos, vamos para Abraão, ao Deus único. Está lá com todas as letras. Então nós não temos, irmãos, que nos preocupar. Está tudo lá. Voltem para os pioneiros se quiserem. Os pioneiros nunca acreditaram nessas coisas. Mas, para aqueles que quiserem um dia, leiam o que disseram, por exemplo, não estou dizendo que precisa, mas quem quiser, leiam o que disseram os pioneiros adventistas, por exemplo, porque convenhamos, o povo adventista sempre foi um povo bom de Bíblia, isso eles tiveram de bom, com todas as suas falhas, suas dificuldades, não estamos aqui para julgar absolutamente ninguém, mas era conhecido pelo mundo, esse é o povo da Bíblia, cuidado com eles, porque eles são bons de Bíblia. Claro, o diabo não quer ninguém bom de Bíblia, irmãos. Porque conhecereis a verdade. Não conheça a verdade e você será escravizado. É simples. A retórica, né, não tem como você se enganar. Mas aí, uma vez que a gente entenda, irmãos, essa pequena introdução, uma das coisas que a gente tem muita dificuldade, mas que não deveria ter, no livro de Apocalipse, está no capítulo 1 e no versículo 19. Leiam o que diz ali. Por que muita gente tem dificuldade? Pessoas da verdade presente, teólogos, né? 1,19 diz assim, vejam bem, ele diz assim, João escreve. Olha outra particularidade interessante. O povo de Deus faz isso mesmo. É isso aí, ó. O povo de Deus faz o quê? Escreve, porque escrevendo grava. Então, sem saber, nós vamos sendo conduzidos a fazer o que os outros fizeram. O espírito de Daniel teve um sonho, daí o que ele diz? Eu fui e escrevi logo o sonho. Escrever para quê? Eu não quero perder. Senhor, grava no meu coração, assim como tu, com o teu dedo poderoso, gravaste na rocha a lei, grava também na rocha do meu coração. Por que Deus escreveu a lei na rocha? Primeiro Ele está dizendo para você e para mim, não importa quanto seja duro o teu coração, com o meu dedo, pelo meu espírito, eu gravo a minha lei. É uma promessa minha, o Senhor diz, não é tua. Você é incapaz de gravar a lei no teu coração. Então não estranhe se é difícil guardar a lei, mas a promessa é dele, escreverei as minhas leis nos vossos corações. Escreverei, é uma promessa dele, meu irmão. Então descanse e só diga a ele uma coisa, não prometa nada, prometeu não vai cumprir. Pedro prometeu, não prometeu? Senhor, todos vão te negar, eu não vou te negar. Não prometa, Deus não quer promessas tuas para ele. Ele só quer uma coisa, aceito, só. Falou, eu aceito, Pai, aceito, mas Senhor, olha para mim, o Senhor sabe que eu sou duro, meu coração é uma rocha, escreve no meu coração a tua lei, porque eu sou incapaz de fazer. Me ajuda, Pai, me ajuda. E tem outra coisa que eu quero que os irmãos prestem bastante atenção para que acompanhem vocês em todos os dias que vocês tiverem. Irmãos, o que diz
o mandamento sobre matar. Quem lembra? O que diz o mandamento? Não matará. Não é isso que diz o mandamento? Não é isso que diz o mandamento? Não? Não mates. Não é isso que diz? Não, não é isso que diz. Se fosse não mates, seria uma ordem imperativa. Seria Deus dizendo, você não pode matar. No momento, irmãos, no momento que Deus diz, não matarás, deixa de ser uma ordem imperativa e passa a ser uma promessa. Não sei se me entenderam. Entenderam? Não matarás é uma promessa. Se tu me aceitares e permitires que eu grave no teu coração a minha lei, tu não matarás. O empenho é dele, meus irmãos. Existe um texto que uma senhora escreveu há muito tempo, que esse texto me fez ver como é possível alguém em algum momento dizer, como amo a tua lei, é minha meditação dia e noite. Ninguém pode amar algo que não consegue fazer. O nosso problema é que nós queremos fazer. Nós precisamos aprender a descansar em Cristo e dizer, Senhor, opera em mim por amor. Não adianta pedir para você amar a Deus. Não adianta. Eu te digo, ame a Deus. Você sabe ou não sabe que tem que amar a Deus? Você sabe ou não sabe que tem que amar o teu semelhante? Você sabe ou não sabe que tem que amar o teu inimigo? Nós sabemos isso. Mas como é que nós podemos dar algo a alguém que não temos? Deus é a fonte do amor. Então eu vou a Deus e digo, Senhor, eu não consigo amar essa pessoa, eu não consigo perdoar, por favor, ajuda-me a perdoá-la, ajuda-me a amá-la. A coisa mais fácil do mundo que existe é a gente fazer um gesto de carinho ao filho, ou não? Por quê? Porque a gente ama, é só isso. 4 horas da madrugada, frio, chuva, e o teu filhinho agora está com dor de dente. É difícil sair da cama e ir buscar um remedinho para ele? Não. Mas por quê? Porque a gente é movido por o cumprimento da lei, é o amor. E embora possa parecer novo para vocês, apenas falem com Deus sobre isso. Deus não disse não mates, Ele deu uma promessa a todos nós. Lá no Sinai, quando foi dada a lei, entre sinais, trovões, Deus deu a lei. Lembram o que eles disseram? Tudo que o Senhor disse nós faremos. Esse foi o erro. Promessa, prometeram. Deus queria que dissessem o quê? Aceitamos, Senhor. Nós aceitamos. Porque quando promete, o que aconteceu? Prometeram. Pouco tempo depois, nem Moisés chegou lá, já estava o que acontecendo? Estavam com o pior, estavam transgredindo o pior dos mandamentos. Por quê? Porque eles haviam saído do Egito, justamente para não fazer aquilo que faziam lá. E aí nós vamos encontrar algumas lições, irmãos, quando nós conseguimos estudar as coisas, colocando sempre o princípio de Cristo. Não adianta. Coloque o exemplo de Cristo e não haverá erro. Cristo era a rocha eterna. Quando você aceita a rocha eterna, junto com a rocha eterna vem o que escrito? Deus escreveu o que na rocha? A lei. A lei. Isso quer dizer que Cristo veio com o que escrito nele? A lei. Cristo era a expressão viva do caráter de Deus. Olhe para Cristo e você vê Deus. Olhe para Cristo e você verá a lei de Deus impressa em letras de ouro. Me entendem? E nós hoje temos uma lei que Deus promete escrever no nosso coração por uma razão muito simples. Ele quer que nós reflitamos o caráter de Cristo. E para isso precisa sim a lei. Precisa a lei. E aí, obviamente, será natural, a partir do momento que nós passamos a conhecer. Eu te pergunto, por que a palavra de Deus tem textos tão chaves no que diz respeito ao conhecimento? E a vida eterna é esta. Esse tem sido, sem dúvida nenhuma, o texto-chave do povo da verdade presente, quando o assunto é adoração.
Quem foi que falou para mim lá no Paraná que esse deveria ser um texto-chave? Quem foi que falou para vocês? Nós nunca nos vimos. Quem foi que tem falado para pessoas que nunca se viram que este é o texto-chave do nosso, cavalo de batalha? É o mesmo Espírito trabalhando. Se você falar hoje nisso, é João 17:3 e 1 Coríntios 8. E ninguém combinou isso. Mas amados, e a vida eterna é esta. Pergunta número 1, quem não quer a vida eterna? Ah, eu quero, então tá bom. A vida eterna é esta, não é outra. O quê? Que te conheçam. Conheçam a quem? Só um. João 1:1. No princípio era o... No princípio era Jesus. No princípio era Cristo. Não é o que está escrito. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava aqui, depois pesquisem isso com atenção. Quando eu comecei a estudar isso, eu disse, Senhor, tem algo aqui que não me parece bem. Me perdoe, Senhor, mas pelo que eu conheço o Senhor não usa esse tipo de narrativa. Eu não vejo no Senhor este tipo de repetição. Leiam. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. É o versículo 2, tá bem? E eu dizia, Senhor, tem algo que me parece errado aqui, porque o Senhor não repete as coisas dessa maneira. Imagine, eu digo, o pastor estava com o irmão Antônio. No princípio o pastor estava com o irmão Antônio. Convenhamos, é algo que não soa razoável. E eu dizia, Senhor, o que pode estar errado aqui? Há algo mais aqui que eu não estou conseguindo ver, me ajuda. Quando eu fui estudar com um pouquinho mais de cuidado, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava, a palavra usada aqui, que foi traduzida como com, pode ser traduzida em e no. Quando eu li isso, eu disse, Senhor, agora sim, Pai, agora faz sentido. Posso até estar enganado, mas faz sentido. Certo? Por quê? Porque nós temos dois princípios. Número 1, no princípio, que é o verso 1, é o que começa a falar aí. No princípio, do princípio. Não é o princípio da criação da terra. É o princípio do princípio. Lembre-se que João está falando de Cristo. E Cristo é antes da criação. Tá bem? Por que Cristo é antes da criação? Porque nada foi criado sem Ele. Ok? Muito bem, então obviamente, se nada foi criado sem Ele, é óbvio que Ele tem que ser antes da criação, tá bem? Lembrem-se, Cristo não é criado, Cristo é o quê? Gerado, é diferente, né? Diferente, tá? Então, no princípio, o Verbo estava em Deus, no princípio do princípio. Quando nós temos um texto um pouco complexo, o que o povo de Deus faz? O que o povo de Deus tem que fazer? Busque outro texto que possa elucidar, não é assim? Não é assim que a gente estuda? Peraí, não entendi. Vou ver outros textos que me ampliem esse entendimento, porque, convenhamos, conhecer o eterno não é fácil, né? E este, que é Cristo, revela o eterno para nós, certo? Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Irmãos, não é algo fácil para quem perdeu a eternidade como nós, entender as coisas eternas. Então Deus vai tentar de todas as formas, usando exemplos, inclusive, nos mostrar como isso poderia ser. Porque convenhamos, irmãos, isto é um problema. A pessoa chega para você e diz, não senhor, não senhora, está escrito. E o Verbo era Deus, e você vai ter que destrinchar isso. Porque, claro, você poderia dizer também, não, mas espera aí, na melhor das hipóteses o texto está dizendo que era passado, não posso dizer que é, tá bem,
mas não deixa ainda uma dúvida. Por quê? Porque a alegação, se nós acreditamos no único Deus, obviamente que alguma coisa aqui nós vamos precisar entender um pouco melhor. Concordam? Me parece que sim. E irmãos, nós não temos apenas que crer nas coisas de Deus, nós teremos que brevemente dar razão da nossa fé. Nós seremos indagados, nós seremos questionados, e nós precisamos, valorosamente defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Nós precisamos aprender. Então, por favor, irmãos, vamos até o mesmo livro de João, avancem um pouquinho, tá? Um pouquinho. João 17, 27 e 28. Perdão, João 16, 27 e 28. Se alguém achar, por favor. João 16, 27 e 28. E o próprio Pai vos ama, diz que me tendes amado e tendes crido, que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia eu deixo o mundo e agora volto para a casa do Pai. Amém. Irmãos, vejam a versão, tá? Com bastante cuidado. O que é que está escrito? Jesus, quando foi atacado pelo inimigo no deserto, deu uma lição grandiosa a todos nós. Se tu és o Filho de Deus, se você, minha irmã, se você, meu irmão, se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Mostre-me um milagre e você me prova que você é um Filho de Deus. O diabo sempre vai usar desse tipo de expediente. Faça um milagre e eu acredito. E o povo de Deus hoje não tem milagres. Jesus mostra o que é que caracteriza um verdadeiro servo de Deus. Ele começa como? Está escrito. Isso é que prova se você é ou não filho de Deus. Ainda que você viva toda a tua vida sem um único milagre, se você viveu do está escrito, isso prova que você é um servo. E Cristo diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E o diabo agora faz o quê? Saiu correndo? Não. O diabo encontrou agora um cristão que conhece a Bíblia. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai usar a Bíblia. Se tu és um filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ele vai citar a Bíblia para você. E ele vai usar o pastor, com todo respeito. Ele vai usar o pastor, ele vai usar o líder da igreja, ele vai usar o padre, ele vai usar quem ele puder. E com a Bíblia aberta, ele vai te enganar. Ou ele vai tirar um pedacinho ou vai acrescentar outro. E foi o que ele fez com Cristo. Está escrito, aos teus anjos da ordem a teu respeito, para que não tropece em pedra. Mas escondeu-o nos teus caminhos. Deus trabalha com fé, não com presunção. No momento que você não quer andar nos caminhos dele e acha que ele é obrigado a te proteger, você está caindo no caminho da presunção. Ele prometeu que vai te proteger, mas você precisa procurar andar nos caminhos dele. E aí, quero ler para que vocês possam ter isso. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto que vós me amastes, e o quê? E crestes o quê? Que eu vim do céu? O que diz ali? Saí de Deus, saí, eu saí daqui de dentro, saí de Deus, certo? O que mais? 28, saí do Pai. Por favor, entendam, é como se Jesus repetisse agora por uma questão específica. Eu quero que você entenda, eu não estou dizendo que eu saí do céu, eu estou dizendo que eu saí do Pai, eu saí. Eu quero que você entenda o que significa a palavra gerado. Gerado é sair de. A mulher não gera, quem gera é o Pai, porque o gerar é um pedacinho meu que gera o filho. A mulher concebe e depois a mulher dá a luz, mas quem gera é o Pai, certo? Por quê? Porque a sementinha sai da onde? Do Pai. Entendam, por isso ele é o unigênito.
Não sei se entendem o que quero colocar aqui. Então, por que pegamos esse texto apenas num primeiro momento? Para que fique claro esta questão. O verbo estava em, não com. Me permita um outro exemplo, tá bem? Como é o nome da irmã? Denise. Como? Denise. Pense numa palavra e não diga. Tá bem? Pensou? Pensou? Onde está esta palavra? Onde é que está o verbo? Onde ele está? Em. Perfeito. Em Denise. Não está conosco. Está em Denise. Tá bem? Ok? Fale a palavra. Amor. Agora a palavra está com nós. Antes estava em Denise. A partir do momento que ela pronuncia, a palavra está com nós. O verbo estava em Deus, no princípio do princípio. Agora, o versículo 2. O que diz ali? Estava. Então, tirar essa preposição, professor. Essa preposição com licença. Então, aqui vai ter que fazer o seguinte: e o verbo é com Deus. Vamos lá, vamos devagarinho. Devagar para a gente não se perder. Lembrem-se que eu disse o tema é um pouquinho complexo, tá bem? Então vamos com bastante calma, para a gente não se perder. Então vamos lá. No princípio era o verbo. E o verbo estava em Deus. Em. O capítulo, estamos no versículo 1. No princípio era o verbo. E o verbo estava em Deus. E Deus era o verbo. Não é isso que diz o versículo 1? Sim ou não? Muito bem. Então, vamos passo a passo. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Ok. Agora, no segundo princípio, que é na criação da terra, agora é Gênesis. Agora é Gênesis. No princípio criou Deus todas as coisas. Tá bem? Agora que é Gênesis. Isso aqui foi antes de Gênesis. Tá bem? Agora é a criação da terra. Ele quem? Ele quem? Ele quem? Não. Ele quem? Não. Ele quem? Não. Ele quem? Cristo. Vamos lá. Eu quero que fique bem claro isso, irmãos. Vamos lá. Porque vejam, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não diz Cristo ali. Lá não diz Cristo. Não diz Jesus Cristo. Há uma razão para isso, e é aqui que nós queremos ir com todos os irmãos. Eu lhes asseguro, nunca mais esquecerão essa lição, se nós conseguimos captar a essência do que está aqui, meus amados. Certo? Por isso, mais um pouquinho de paciência, tá bom? Ele, Cristo agora, Cristo, o Filho unicamente divino, o unigênito. Avançamos no tempo, João avançou no tempo. No princípio do princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus. Agora o verbo saiu de Deus. E ele agora é quem? Cristo. Agora ele é o unigênito. Para que ele pudesse ter saído de Deus, ele passa a ser o quê? Gerado. Antes que o irmão Léo nascesse, o irmão Léo estava onde? Onde ele estava? Antes que ele nascesse? Em o pai. Ele estava dentro do pai dele ou não? Sim. Em algum momento ele é gerado. A sementinha agora vai para quem? Para a mamãe. A mamãe concebe agora, certo? E daqui a pouco ela vai dar a luz. Cristo não foi criado, mas foi. É disso que queremos, nos ater por enquanto. Então, no princípio do princípio, o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Paciência. Ele, Cristo, estava no princípio, agora é com. Agora é com. Antes ele estava em, agora é com. Tá bem? Vamos seguir, devagarinho. Muito bem. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Correto?
Então, obviamente, se nada foi feito sem ele, né? Isso, o texto não está dizendo que foi ele quem fez. Está dizendo isso? Não, está dizendo que nada foi feito sem a participação dele. Alguém fez, porém este que fez usando Cristo. E é simples de entender isso também, se mais não pudermos. Deus usou a palavra, e a palavra é Cristo, certo? Bom, seguindo, versículo 14, vamos dar um pequeno pulo. Vejam bem, o verbo estava em, Cristo estava 14, e o verbo se fez e habitou. Vejam esse texto agora. No princípio era o verbo, e o verbo estava, amém. Cristo agora está com Deus. É o unigênito, único gerado, não haverá outro igual a ele. Ele é único gerado desta forma. É o único, não vai haver outro, não há a menor possibilidade. Porém, em algum momento o verbo se fez. Quem está aqui agora? Qual é o nome deste ser? Agora é Jesus. Entende? É o mesmo ser, por favor. O que queremos entender é a progressão. Lembram da caneta? Caneta, que mais? Tampa, azul. Isso são verdades presentes que vão se desenrolando a partir do momento que avança o tempo. Primeiro verbo, verbo em Deus. Depois Cristo, Cristo com Deus. Depois Jesus, Jesus conosco, habitou entre nós. Conseguem entender até aqui? Jesus conosco se fez carne. Agora nós não temos apenas, e olhem só esse texto, vamos avançar um pouquinho mais, tá bem? Me ajudem. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. E vimos a sua como a glória de quem? Mas é o mesmo. Irmãos, atentem para isso. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito. É como se disséssemos, nós vimos assim, não me entendam mal, tá? Se o exemplo não for claro, porque claro, nós somos humanos, mas é como se dissesse assim, nós vimos a beleza da Ana Paula como a beleza da Ana Paula. Estão me entendendo? Vejam o texto de novo, irmãos. Vimos a sua glória. A glória de quem eles viram? De Jesus. Nós vimos a sua glória, nós vimos a glória de Jesus como a glória do unigênito do Pai. Mas está falando do mesmo ser. O que João quer que entendamos é, nós vimos a glória de Jesus, que é o primogênito, como a glória do unigênito. Nós vimos a glória de Jesus, embora um ser humano de carne, como a glória do único gerado, que é apenas divino. Ok? Cristo. Ele está tentando provar por todas as formas possíveis e imagináveis que Jesus é o Filho literal de Deus, assim como Cristo é o Filho literal de Deus. Ele quis dizer assim, vamos lá. Ele quis dizer que viu a glória de Jesus aqui na terra, Ok. assim como a glória dele quando ele... Perfeito, perfeito, certo? Agora, como pôde João ver a glória do unigênito, daquele que era unicamente divino, se ele está vendo um ser humano, que a Bíblia diz que nele não havia parecer nem formosura? É ou não é? Ele está dizendo o seguinte, onde estava a divindade de Cristo? Veja, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito, a glória daquele que é o Filho eterno divino de Deus, como a glória do próprio, nós vimos a sua glória, a glória de Jesus, como a glória do único divino, né?
Ele está tentando mostrar uma realidade que para os judeus e para nós faz toda a diferença. O que os judeus não acreditavam? O que os judeus não acreditavam? Que Jesus era o Filho de Deus. Sim ou não? O que quem crê na Trindade não acredita? Que Jesus é o Filho de Deus. É o mesmo problema. João está dando uma vacina para o judeu. Por favor, não olhem para o invólucro, não olhem para a feição, não olhem para o rosto, não olhem para o corpo. Procurem divisar o caráter dele. O caráter de Cristo é que revelava divindade. O caráter de Jesus é que revelava divindade. Quem olhasse ele de longe veria um homem comum. Mas ao abrir a sua boca, ao falar, ele revelava a divindade. Assim devemos ser nós. Não temos que olhar para o invólucro. Preciosidade é o que está dentro de nós. Uma árvore, o que ela precisa para ter vida. Uma árvore é um vegetal. Queima ou não queima? Queima. O que ela precisa ter dentro dela para ter vida? Só tem uma coisa que a alimenta e dá vida a ela. O que é? Água. Sim ou não? O que é água para nós? Palavra. Nós somos seres humanos. A analogia é simples, mas ao mesmo tempo, nós somos seres humanos. Você nasce e aos olhos de Deus você é árvore. Vejo homens como árvores os vejo. Árvores. Árvores queimam. No momento em que a palavra começa a adentrar esta árvore, pergunto a vocês, a água é do reino vegetal ou mineral? Mineral. A água vem da rocha, e a rocha é Cristo. No momento que a água da vida começa a entrar no teu coração, você começa a se transformar. E vai se transformar naquilo que Jesus disse. Pedro, tu és árvore? Não, Pedro, tu és pedra. E agora não queima mais. Me entendem? Nós agora, a água que é mineral, começa a nos transformar e deixamos de ser, entre aspas, da ordem vegetal, né, para mineral. Passamos a ser pequenas pedras. Entende? E a diferença basicamente é essa. Se vocês observarem, a árvore queima. A pedra não queima. Que é a condenação, né, que nós sabemos que finalmente vai ocorrer. Agora, me permito avançar um pouquinho mais com isso, tá? Então, até aqui nós temos, né, que o verbo estava em Deus. Primeiramente em Deus. Cristo estava com Deus. Se faz carne. Jesus está conosco. Estava conosco, não estava? Mas aí em algum momento ele diz que vai embora. E nós vamos lá para o Apocalipse agora para ver qual é o estágio final. Ele disse, é necessário que eu vá. E vocês devem se alegrar porque eu vou. Poderia haver uma alegria maior do que estar com ele, irmãos? Nós diríamos não. E ele diz sim, há uma alegria maior do que estar comigo. E ele vai mostrar qual é. Pois não. Professor, agora no versículo primeiro, parece que eu entendi que foi pulado uma coisinha ali. Está tudo certo. Agora quando diz aqui, e o verbo era Deus. Já vamos chegar lá. Fique tranquilo. Já vamos chegar lá. Tá bem? Pode. Não, tá perfeitinho. Fique tranquilo. Nós já vamos chegar lá. Tá bem? Já vamos chegar lá. Agora, no livro de Apocalipse, capítulo 3, que é exatamente a carta à Laodiceia, portanto é para nós, sem absolutamente nenhuma dúvida, é para nós, há um estágio final, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, Apocalipse 3, versículo, minha Bíblia está bem, 20, por favor, alguém pode ler para nós? Apocalipse 3, versículo 20. 3, 20. E bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo ou conosco. Amém. Vamos lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei a ele. Como é que ele quer estar então agora?
Entendem? Em nós. Por isso ele disse: eu vou e enviarei o Espírito, e o Espírito atua em nós. Então vejam o processo como é fantástico. Essa ligação é o que nós chamamos de unidade. Unidade. Você olhasse para Deus, se fosse possível, você veria uma unidade, porque o verbo estava em. Deixa de ser uma unidade no sentido lato da palavra e passa a estar com Deus. Passa o tempo, Jesus está agora conosco nas pessoas dos discípulos. Mas ele quer chegar ao estágio conosco que ele tinha com o Pai no princípio. E agora ele está em nós. Me entendem? Por isso essa confusão que se faz, o Espírito é outra pessoa, porque isso não. Acontece que Cristo agora está em nós. Por isso ele disse, é necessário que eu vá e eu vos enviarei o Consolador. A sua resposta já vem, tá bom, meu amado? Só um minuto, se possível, tá? Agora, alguém abra a sua Bíblia também, bom, todos estão, João 14:16. João 14:16. Por favor, alguém leia para nós, João 14:16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus diz claramente aqui, eu vos darei outro Consolador. Essa palavra outro também gera, algum conflito no coração de muitos. Porém, eu só quero pegar um textozinho, vejam bem. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Pergunto, quem é ele? Isso é uma pergunta, Ele diz o Espírito da verdade. Porém, vamos tentar avançar um pouquinho aqui, permitindo que a própria Bíblia responda. Porque eu posso dizer, bom, é óbvio que se é outro, é outro. Isso é o que o dicionário português diz. Mas nós somos movidos pelo dicionário português? Se formos, nós vamos ter que entender que divindade é qualquer deuses. Porque se você pegar a Wikipedia, ou pegar o dicionário lá, divindade, você vai ver qualquer tipo de Deus. Essa é a definição de divindade. Mas isso não é bíblico. O dicionário não serve para nós, irmãos. Nas questões espirituais, eu vi muita gente dizer, não, o dicionário diz, eu não sigo o dicionário. Eu sigo a palavra, irmãos. O dicionário é falho. Podem ter certeza que o dicionário é falho. Nós somos guiados pela palavra. Então, vejam bem. Aqui nós vamos cruzar alguns textos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Ponto número 1. O mundo não pode receber. Alguém leia João 1:11. Ele disse que o mundo não pode receber o Consolador. Leiam, por favor, alguém, João 1:11. Veio para ser seu, e os seus não receberam. Espera aí. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. É isso ou não é? Sim ou não? E de quem que está falando lá? Veio para os que eram seus e os seus não receberam. De quem que está falando lá? Muito bem. Então, está falando de Jesus. Penso que nenhuma dúvida, tá bem? Vamos avançar. Porque não o vê, nem o quê? Porque não o vê, nem o conhece. Não conhece. João 1:10. Alguém leia João 1:10, por favor. João 1. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. O mundo não conhece. Não é o mesmo, não é a mesma coisa que está dizendo do Consolador? É o mesmo ou não é? Então ele é o mesmo ou não é? É. Quem é esse que o mundo não conhece? Jesus. Vamos lá. O que mais? Mas vós o conheceis. Por quê? Porque habita convosco. É isso ou não é? João 1:14. João 1:14, por favor. Disse aqui do Consolador: habita
convosco? Certo? Quem lê João 1,14, por favor? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é que habitou conosco? E disse aqui que ele habita conosco. É o mesmo ou não é? Jesus. Irmãos, por onde você lê, não há como fugir dessa realidade. O problema é que às vezes a gente lê um texto, né? E por não entender esse texto nós ficamos com dúvida. Mas não há como negar. Ele está falando do próprio Jesus o tempo todo dele. A diferença é que este outro, por quê? Porque ele habitava com, mas agora habita em. E vamos finalizar para ver a mesmíssima sequência de lá, irmãos. Olha só. Aí ele diz assim, ó: Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aqui entra o quê? O Apocalipse, que nós vimos, estará, futuro, lá no futuro estará em vós. Aqui fecha com Apocalipse, Laodiceia, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei entrarei nele. Então, finalmente, quem é que disse que está à porta e bato e entrarei nele? Jesus. Diz, eu e o Pai viremos fazer morada em vocês. Amém. O Pai veio fazer morada em nós. Ótimo, claro, pelo Espírito de Cristo, que é outro. E quando vocês leem, por exemplo, João 16, não preciso nem ir até lá, mas João 16, João vai contar uma história ali interessante, e ele diz, né? E Pedro e o outro discípulo entraram para falar com esse outro é o próprio, né? É o próprio João. E nós vamos ver, por exemplo, o tempo todo, Paulo: conheço um homem, se dentro do corpo, fora do corpo, não sei, este homem foi levado ao paraíso. Ele está falando de quem? Dele mesmo, certo? Como se fosse outro. Então, o tempo todo nós vamos ver isso, né? Saindo de João, vamos para o livro de Hebreus. Hebreus. Perdão, irmãos, o tempo todo, só que como se fosse outro. Sim, porque ele agora agiria de outra forma, né? Não com, mas em. Hebreus 1. Hebreus 1. E assim, irmãos, não que seja condenável, mas assim, se possível, esqueçam o título, tá? O título não é inspirado, tá bom? O título da Bíblia nunca é inspirado. E como nós buscamos a perfeição, né, cristã, como nós buscamos a perfeição do que está escrito e precisamos disso, né, muitas vezes o título ele te direciona para um outro lugar e você acaba perdendo pérolas que Deus gostaria de te dar porque ele te condiciona. Para que os irmãos tenham ideia, houve um homem, pode falar. Um exemplo é a oração dominical, Ah. a oração do Pai Nosso. Sim. Deus nunca inspirou desse jeito, mas colocaram esse título lá como subtítulo. Isso. A oração dominical é o Pai Nosso e não é dominical. Sim, não tem nada a ver, né, com oração dominical, né? Muito bem colocado. Então, assim, o tempo todo, né, nós sendo chamados por Deus para termos realmente, né, a perfeição do Evangelho nosso, e ela é possível porque Deus nos dá, né, basta que a gente busque, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Qualquer palavrinha, por exemplo, essas notas marginais da Bíblia, eu não as considero, nenhuma delas. Eu quero aprender com Deus, eu não quero aprender com homens. E no momento que eu pego notas marginais, eu estou aprendendo com homens. E muitas vezes a nota marginal não é ruim, não é, mas ela está facultada há um tempo, entende? Eles ficaram na caneta e nós precisamos seguir para tampa, para tinta, para o material que é composto, entende? Deus tem verdades únicas para o nosso tempo. E antes que a gente entre propriamente dito no livro de Hebreus, deixe-me dizer uma coisa para vocês, assim, que também creio pode ajudá-los. Porque nós poderíamos estar perguntando: Senhor, por que nós hoje estamos nesta condição? Por que nós estamos aqui? Né? Por quê? E se a Bíblia diz que nada há de novo debaixo do sol, né? Vamos para o livro de Coríntios primeiro, depois nós voltamos para Hebreus. Enfim, Deus traz à mente da gente algumas coisas e eu não gosto de
de rejeitá-las, por mais que a gente tenha uma... 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10. Falando, irmãos, aqui, tá, da experiência do povo que saiu do Egito, que são os nossos irmãos do passado e a nossa história. No versículo 11, ele vai dizer o seguinte: ora, tudo, quanto é tudo? Quanto é tudo, irmãos? Tudo é tudo. Tudo isso lhe sobreveio como figuras. Tudo aquilo era figura, irmãos. Aconteceu aquilo? Aconteceu. Mas como nós temos que ver aquilo? Como uma história? Não, como figuras para nós. Tudo lhe sobreveio como figuras. E estão escritos para quem? Para aviso nosso. Nosso. Para quem já são chegados os fins dos séculos. Fato, irmãos. Então, tudo que nós vemos lá, tudo, aquela saída, foi escrito para quem? Para quem foi escrito tudo aquilo? Para nós, irmãos, para nós. E aquilo tudo é figura. Agora vejam que interessante. Leiam o versículo 1 e o 2. 1 e o 2. 10, 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis, não quero que vocês ignorem isso. Por favor, é Cristo falando através do discípulo. Irmãos, meus irmãos, eu não quero que vocês ignorem isso. Se ignoraram até hoje, não ignorem mais. Não quero que vocês ignorem isso. Nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem. E todos passaram pelo mar. E todos foram... o quê? Não vamos avançar muito. Nós recebemos um convite para sair do Egito, sim ou não? Sim, sai de Babilônia, é o mesmo Egito. Nós recebemos um convite para sair de Babilônia. E sair de Babilônia, quem é Babilônia, irmãos? Quem é Babilônia? Vamos ser francos aqui. Quem é Babilônia? Babilônia, que é Babilônia em primeiro lugar. Quem é Babilônia? Considera uma religião de Roma, não? Primeiramente, Babilônia. Primeiramente, sair de Babilônia é sair da Babilônia, é sair daquela que ensina confusão. Primeiramente, Babilônia, não se enganem, é Roma, irmãos, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Em primeiro lugar, Babilônia é isso. Mas o Apocalipse 14 diz para sair, mas Apocalipse 18 não diz mais para sair apenas da Babilônia, mas da grande Babilônia. A grande Babilônia é Roma unida a todas as igrejas hoje que estão ensinando e dando de beber do vinho. Lembre-se que Babilônia dá de vinho que embriaga, e o vinho que embriaga são as falsas doutrinas, irmãos. Tá bem? Então a Babilônia, num primeiro momento de Apocalipse 14, é para sair de Roma. E segundo, é para sair de Roma e de todas que estiverem unidas a ela. Sai dela, povo meu. Não é sai dela, povo do mundo. É sai dela, povo meu. É um convite primeiramente para a igreja. E nós precisamos ser muito claros, porque senão a gente vai ficar aqui. Ah, mas será, irmãos, dolorido? Dói. Dói para o católico? Dói. Dói para o evangélico? Dói. Dói para o pentecostal? Dói. Mas é Deus falando, irmãos. E a nossa linguagem tem que ser uma linguagem que dá a trombeta, o sonido certo. Sonido certo é esse, irmãos. Se nós tivermos medo de falar a verdade para as pessoas, eu pergunto, Deus diz, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos pecados que ela cometeu. Quem é que quer ser participante dos pecados que Babilônia cometeu? Irmãos, eu não matei meus irmãos no passado queimado, eu era católico. Eu não quero pagar pelos pecados dela. E ele diz, sai para não participar desses pecados, porque é um fato, quem não sair de Babilônia, irmãos, quem sair de Babilônia será perseguido, e quem ficar vai ser perseguidor. Não vai haver 3 classes, 2, ou você vai ser perseguido ou vai perseguir, não se engane com isso. E Deus não quer que os nossos amigos católicos, nossos parentes, os evangélicos, não quer que eles sejam perseguidores, é simples. Ele está tentando libertá-los. Então, quando nós vemos, por exemplo, esse chamado, nós chegamos, por exemplo, aqui e vamos ver o seguinte, foi dito aqui que eles foram o que no mar? 1 Coríntios que vocês acabaram de ler, todos eles foram o que? Então, primeiro, sai de Babilônia. 1, sai de Babilônia. Segundo, você precisa ser o quê? Apocalipse 18, grande Babilônia, tá? Vejam, irmãos, convite,
Saiam de Babilônia. Uma vez que você saiu, o que você tem que fazer? Ser batizado. Agora olhem lá para o passado e vocês vão entender a nossa experiência. Saíram do Egito, foram batizados no mar, depois o que foi dado a eles? Foi dado a lei, depois foi dado a luz do santuário. Foi dado a luz do santuário, foi ou não? Moisés constrói-me um santuário. Então não se enganem, Hebreus 8, as igrejas não acreditam no santuário de Deus, não acreditam. Mas o que diz Hebreus? A suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, ministro do verdadeiro santuário que Deus construiu, não o homem. Então há um santuário e as lições do santuário para nós são, irmãos, hoje é preciso estudar o santuário. E me permitam apenas colocar um exemplo rápido, né, sobre o santuário, que é o seguinte, é muita coisa, mas assim, a gente acaba desviando um pouquinho para poder deixar isso bem solidificado, mas apenas para entender. Sai de Babilônia, batizado, lei, santuário, o que mais foi dado? Próximo, quando estavam pertinho foi dado o... Sim ou não? O que é o maná? Estamos próximos, irmãos, da Canaã, e Deus nos dá o maná, alimentação saudável, alimentação do céu, alimentação vegetariana. Não se enganem, tudo aquilo foi figura para nós, tudo aquilo. O maná do céu hoje é o alimento vegetariano, que é a receita original do Éden, certo? E se nós queremos morar no céu um dia, nós temos que já estar nos habituando com a alimentação celestial. E não é só isso, vejam que interessante, Deus é tão perfeito que ele diz assim, quando ele dá a alimentação original ao homem e aos animais, porque os animais também comiam só vegetais, tá? E no céu será assim, eles comerão vegetais também, não vai ter o leão, né, atacando a ovelhinha, nada disso, né? Não há morte no céu. É impressionante como Deus sabe todas as coisas e antecipa para os seus servos isso. Transgênico é bom? Basta ler o que ele disse. O que ele disse? Todo fruto que dê semente. Deu semente, amém. O transgênico não dá semente, irmãos. A realidade da Monsanto e de todas essas é o quê? Criar um monopólio onde você tem que comprar a semente deles, porque você planta e colhe grão, mas não dá semente. Só que o que é terrível nisso? O homem olha que criou os transgênicos, a linha BT e a linha Terminator, que é Terminator porque termina ali, ela não reproduz, não há vida. Aí o homem dirá, conseguimos criar a melhor semente do mundo, as pessoas agora vão ser nossas escravas. Lembrem de José no Egito, só tinha semente lá, tinha que comprar lá, e não era barato, e não vai ser barato. As sementes crioulas, você planta, colhe, planta de novo, né? E elas vão nascendo. E essa linha Terminator, quanto vocês acham que vai custar um saco de semente daqui a pouco? Veja quando a Bíblia diz, né? Um punhado de trigo por 1 denário, por 1 talento. Vai ser absurda a crise. Vai ser muito caro o alimento daqui a pouco, certo? Mas aí nós vemos um Deus dizendo isso, e o homem pensa que inventou o ovo de Colombo com essa semente. Mas irmãos, se puderem crer no que eu lhes digo, nenhuma semente nasce porque tem vida dentro dela. Ela tem um princípio germinativo, mas se Deus disser, não vou comunicar vida, a semente não nasce, nenhuma, não estou falando da semente transgênica, estou falando da semente boa. Deus é quem comunica a vida a cada uma delas, irmãos, cada uma delas, certo? Agora, você joga uma semente no solo, certo? Que ela deveria nascer, que é o transgênico que você colheu e plantou, ele não nasce. Por que ele não nasce? Por que você acha que ele não nasce? Porque Deus está dizendo, não me pertence mais, não vou comunicar vida àquilo que já não é mais meu. Deus lá no princípio disse que não deveria haver mistura de espécie, cada um segundo a sua espécie. O ser humano vai lá, pega a espécie animal e coloca na espécie vegetal, e Deus diz, não mais. Deus dá um basta, até aqui você pode ir, daqui você não pode passar. É o que ele fez com o mar, não é? Daqui não passarás. E o mar são povos, nações, multidões e línguas. São as ondas dos povos, né? Enfim, bastante coisa, né, irmãos? Mas os irmãos entendem esta analogia, né? Como figura
do que há no céu, certo? Bom, nós estamos sendo levados a isso. Então, nós hoje, como povo escolhido de Deus, né, somos convidados a sair de Babilônia. É o que estamos fazendo aqui. Somos convidados a sermos batizados. Todos, imagino aqui que a maioria aqui, ou pelo menos, né, foi batizado. Aí é dado o quê? A lei. Ele deu para eles e deu para nós. E eles estavam a caminho da Canaã. E aí o que mais? Lhes deu a luz do santuário. Construam-me um santuário. Ele está construindo o nosso santuário. É o santuário da alma em primeiro lugar que ele quer. Mas esse santuário da alma precisa refletir o santuário do céu. Entendem? O santuário do céu tinha lições belíssimas. E me permitam colocar aqui de forma rápida uma delas. Quem lembra qual é o trabalho do Espírito Santo? O Espírito Santo convence do O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Nessa ordem, inclusive. Nessa ordem. Deus manda construir um santuário. Átrio, santo e santíssimo. E aí, ele diz assim, Moisés, eu quero que você pegue, eu quero que você coloque, Moisés, da seguinte forma os tecidos. Você vai pegar uma cortina vermelha, azul, púrpura, certo? E por dentro você vai forrar tudo de branco. E Moisés, se alguém, aqui está a entrada do santuário, se alguém colocar o pé aqui, sem o cordeiro, essa pessoa vai ser o quê? Morta, apedrejada imediatamente, né? As lições são muitas, mas vejam, irmãos, a justificação pela fé é colocada de uma forma muito simples ali, né? Você, em primeiro lugar, você pecou. O que você precisa? Do cordeiro. Primeira lição, cordeiro. Então você pega o cordeiro. Quem tem Cristo, tem a vida. Quem não tem Cristo, não tem a vida. Tem o cordeiro, entra. Não tem o cordeiro, apedrejado. Se você fosse entrar sem o cordeiro, apedrejado. Por quê? Porque finalmente, aquele que não se deixar despedaçar sobre a rocha vai despedaçá-lo. Certo? Olhem que curioso. Uma das pragas do Apocalipse diz que vai cair pedras com o peso de 1 talento. Alguém já leu isso? O peso médio de 1 talento é mais ou menos, não com toda a clareza, mais ou menos o peso de um cordeiro maduro. Entendem? Aquele que não se despedaçar sobre a rocha vai despedaçá-lo. E é exatamente a média de peso do talento de um cordeiro de 1 ano. Mais ou menos. Será que é por acaso? Tudo que Deus ensina, Ele ensina com um propósito. Então, você agora tem o cordeiro. Quem tem o filho tem a vida. Você vem. Primeira cor que você vê, qual era? Vermelho. Isaías 1,18. Quem pode ler Isaías 1,18 para nós? Primeira cor que você via. Está com o cordeiro, vai entrar. Aparece a cor vermelha. Vejam Isaías 1,18. Vamos lá. Acabar molhando tua Bíblia aí, meu irmão. Dá uma olhada. Isaías 1,18. Quem pode ler? Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão uma branca lã. Ok. Ainda que os vossos pecados sejam, que cor? Escarlata, vermelhos. O vermelho, na cromatologia de Deus, significa o quê? Pecado. Certo? Pecado. Então eu pergunto, você vem e vê o vermelho, entra em ação quem? O Espírito de Deus. E ele te convence de pecado. Poderia ter sido feito verde, não, Deus disse, Moisés, vermelho. Isso ensina uma lição para nós. Deus te disse, faz, não importa. Senhor, mas olha, eu gosto mais do azul. Eu não te pedi azul, filho. Eu te pedi vermelho. Há uma lição nisso. Nós vamos ver à tarde um pouquinho mais sobre essa fidelidade que a gente falou ontem, né? Então, veja, você vinha e via a cor vermelha. O que a cor vermelha te dizia pelo Espírito de Deus? Você é um pecador. Esse é o processo. Você é um pecador.
A pergunta agora é, mas por que eu sou pecador? Se você perguntar para as pessoas, não, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Primeiro, o Espírito de Deus te convence do pecado. Depois ele te convence do juízo. Segunda cor era o azul. Se não me equivoco, Números 15, 38. Quem pode ler em voz alta, por favor? Fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham uma faixa azul, e nas franjas essa faixa estará para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando. Que cor? Azul. Para quê? Para que vendo a cor azul, lembre-se do quê? Dos mandamentos do Senhor. O Espírito convence, todos os teus mandamentos são juízo, justiça, diz a palavra de Deus. Então, primeiro, o Espírito de Deus, a pessoa viu o vermelho, ela vai entrar. Peraí, antes que você entre, você é um pecador. Por que eu sou pecador? Porque você transgrediu os mandamentos. Por isso, se lembrarão dos mandamentos. E agora você diz assim, bom, então eu sou pecador, mas por que eu sou pecador? Porque eu transgredi os mandamentos. Mas, calma, a minha justiça te basta. A próxima cor que você via era a cor púrpura. A cor púrpura é a mistura do azul com o vermelho, e a cor púrpura foi o manto que se vestiu em Cristo para crucificá-lo. Ou seja, em Cristo a justiça e a paz se abraçam. Ou seja, você pode ser coberto pelo manto da justiça de Cristo, assim como Adão, após o pecado, entendendo que pecou depois, foi coberto com o manto do Cordeiro. A lição é a mesma. Agora você entrava. Quando você entrava, você colocava as mãos sobre o Cordeiro e o que fazia? Confessava os pecados. Por quê? Porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Confessando os pecados sobre o Cordeiro, você estava, em analogia, confessando para Cristo os teus pecados, certo? E aí, o que você fazia? Faca na mão, você, não o sacerdote, você degolava o Cordeiro. Por quê? Ele era o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, mas você tinha que executar a sentença, porque ao pecar você já o havia matado. Entende? Essa era a lição do santuário, A gente fez apenas um pequeno à parte, porque à tarde a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão, mas eu queria deixar para os irmãos esta ideia básica, e agora, tendo isso em mente, sobre essa analogia da justificação, que era uma lição muito simples sobre justificação pela fé, finalmente você é coberto pelo manto do Cordeiro, mas precisa antes disso entender a validade da lei, que você é um pecador. João Batista batizava para arrependimento, por isso é a nossa missão. Mas aí, vamos para o livro de Hebreus e a gente daí vai encerrar com isso. Pois não? Pois não? Mas pode ser depois, ao final, não sei. Quando o irmão achar sobre o verbo era Deus. O verbo era Deus, Sim, Hebreus, Tá? Deixa eu ver, nós temos quanto tempo aqui, irmão Antônio? 40 minutos. Temos 40 minutos, tá bem. Tá? Então, vamos fazer o seguinte então, me perdoem, tá? Para que não fique essa dúvida, e a gente vai para Hebreus, vamos voltar então para João 1, vamos tentar colocar agora uma analogia sobre o verbo era Deus, tá? E eu quero que os irmãos pensem, porque pode ser que depois fique mais difícil o nosso tempo. Voltem para João 1:1, por favor então, tá bem? Me perdoem, tá? Só para a gente não perder. Depois nós vamos para Hebreus. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Certo? Como nós poderíamos entender isso? Poderia Deus nos dar um exemplo para a gente entender um pouco melhor isso? Porque, convenhamos, não é fácil, Que exemplo nós poderíamos ter de Deus para entender isso aqui? Vamos para o livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Gênesis. E me respondam uma pergunta. Quem veio primeiro, Adão ou Eva?
Certeza? Absoluta. Adão primeiro. Tá bem. Gênesis, capítulo 5. 5. Mas ela já estava em Adão também, né? Já avançaram aqui. Tá ótimo. Vamos lá. Não, foi da costela? Tá ótimo. Tá perfeito. Vamos ver todos juntos aqui. 5. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então há uma semelhança no processo, não é apenas no como, o processo todo. Vejam bem o 2 agora. Eu sei que muitos aqui já viram, mas outros não viram. Vamos acompanhar junto para solidificar isso. Macho e fêmea, o quê? Espera aí. Macho e fêmea os criou, certo? E os abençoou e chamou o seu nome. Vamos lá. Vejam bem. Macho e fêmea. Os, plural, criou. E deu o nome, que nome? A quem? A quem ele deu o nome de Adão? Ao macho e a fêmea, prestem bem atenção nisso. Ele os criou e deu o nome de Adão. Quando? Leiam. Quando? No dia em que foram, de novo, criados. Quem veio primeiro? Os dois. Amém. Como? Por favor, como? Ela subsistia já em Adão, no caso. Perfeito, mas vamos ver como. Como? Aqui, para que isso fique bem claro, e às vezes a gente se antecipa, daí é difícil. O irmão constrói, correto? Sim? Sim. Antes de construir, o que o irmão faz? O que o irmão faz? O terreno. O que mais? Limpa o terreno. O que mais? A fundação. Não, pulamos uma etapa muito importante aí. Projeto, perdão, projeto. Deus é o... Ui, desculpa, meu irmão. Perdão. Nós um dia estávamos estudando a Babilônia na Argentina, e os irmãos colocaram uns cartazes de Babilônia, do dragão, e quando estávamos estudando, de repente caiu lá de cima, todo mundo estava olhando para cima, caiu, caiu Babilônia. De vez em quando acontece alguns, mas bem no... Irmãos, então vejam bem, Deus, a palavra de Deus diz que Ele é o grande arquiteto. Ele é o arquiteto ou não é? Ele é o arquiteto. Então agora, Deus está projetando o ser humano. Ao projetar o ser humano, esse é o projeto, essa é a criação. O arquiteto cria, o arquiteto não executa, o arquiteto não faz. Quem faz é o pedreiro, o mestre de obras, o engenheiro, enfim. Mas o arquiteto cria, ele faz o projeto. Ele chega e diz: Antônio, o que o senhor acha desse projeto? Tá bem. E dentro desse projeto que ele faz, existem inúmeras coisas. Deus então está projetando, está criando o homem. Quando ele está criando o homem, certo? Já aqui na criação, vai haver algo aqui. O que é? A costela. Deus vê as coisas que não são como se já fossem. Então aqui no projeto, repito, na criação, no dia em que ele criou o quê? Adão e Eva? Não, ele criou o quê? Quando ele termina o projeto, ele dá o nome. Então, agora, nós temos, não Eva, nós temos a mulher, a fêmea, onde? Onde? Em Adão. Quando ela sai de Adão,
ela passa a ser Eva. Vida. Muito bem, certo? Então ele cria, no dia em que foram criados, ele deu o nome Adão, certo? Mas depois é que ele faz a Eva. O homem foi feito, as mãos pegaram o barro e formaram o homem, e depois lhe soprou, né, nas narinas o fôlego da vida. Aqui, eu entendo que Deus nos dá uma analogia belíssima para entendermos. Porque se nós agora voltássemos no tempo, estivéssemos lá olhando Adão, Adão está sozinho, nós poderíamos sem dúvida nenhuma dizer, onde está a mulher? A mulher está em Adão. E qual era o nome da mulher? Enquanto em Adão? Adão. Enquanto em Adão, a mulher era Adão. Ok? Sabe dizer o tempo, quantos dias? Não sei. Não sei dizer, irmãos. Isso eu não sei dizer. Pode ser que... no mesmo dia. Eu não sei dizer. Ambos foram criados no mesmo dia. Sim, criados sim, né? Mas quando ela vem à existência, né, de fato, por isso nós vamos ver, apenas para assim, eu não sei dizer, por exemplo, eu acho que a pergunta dele é entre o tempo que foi criado e o tempo que foi feito, é isso, né? Eu não sei dizer, irmãos, entre o tempo que Deus criou e depois executou. Não, aí sim, né? Daí foi logo, né? Aí foi logo. Isso, uma auxiliadora. Perfeito, aí sim. Pode ser no mesmo dia, sim, pode, eu não sei, pode ser questão de horas, isso eu não saberia dizer, tá bem? Pode ser que a Bíblia diga, eu não sabe, talvez o irmão já estudou, eu não saberia ser preciso com isso, né? Pode ser. No capítulo 2 do Gênesis vem mais um detalhamento de como foi a criação, né? Mas no sétimo dia estava tudo criado. Isso sim. Feito homem e mulher, os animais, tudo, creio que no mesmo dia. Isso, acredito, pode ser, é possível. Aí é o seguinte, Deus na realidade quis proteger e zelar pela mulher, porque o homem na realidade aí foi feito do nada, o homem foi feito do barro. E a mulher é o seguinte, saiu do homem, privilegiada porque ela foi feita do homem. Amém. Bom, poderíamos então, e eu acredito que essa analogia, claro, eu acredito que essa analogia nos ensina algo a respeito exatamente disso. Voltem para João 1, e eu creio que se poderia, sem afrontar o Evangelho, ter esse exemplo. Realmente acredito nisso, né? Então me ajudem a ler, tentando entender a analogia agora. Vejam, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então vamos lá. No princípio era Eva. E Eva estava Vamos colocar mulher para ficar melhor, né? No princípio era a mulher. E a mulher estava em... E a mulher era... Adão. Por que ela era Adão? Porque ela estava em. No princípio era o... E o verbo estava em... E o verbo era desta forma, entendem? Eu acredito realmente que isso... Deus nos dá um exemplo... Pois não, irmão, por favor, né? Deus nos dá um exemplo que nos ajuda a elucidar essa questão, porque senão nós ficamos realmente, né, com uma dificuldade. E Deus sempre deu exemplo, Cristo sempre deu exemplos. Como Ele poderia mostrar de outra forma? Eu creio realmente que é uma ilustração belíssima de como Deus vem e diz: olha, filhos, por favor entendam, eu fiz tudo para vocês, eu quero que vocês entendam algo que de outra maneira vocês não entenderiam. E convenhamos, que tema difícil de se entender esse, né? Pra gente que é mortal, né? Pois não. Então, nós temos visto na palavra, vou ser bem breve, que os tradutores, eles muitas vezes, eles foram muito
partidários de determinadas ideias e não foram fiéis naquilo que traduziram. Até porque eu tenho aqui, por exemplo, uma Bíblia, né, que eu ganhei com um amado irmão muito querido, a Bíblia King James. Não é? É fiel. Veja bem, está escrito na versão que ela é fiel, embora a gente saiba que ainda existem correções, etc. Mas quando o tradutor escreve, o grupo de tradutores escreve que uma versão é fiel, subentende-se, e é essa a intenção, que existem versões infiéis, Claro. que são tendenciosas, que são incorretas, né? Então, em muitos lugares, a gente vê um exemplo, Tito 2,13, que fala que Jesus é o Deus Salvador, né? Está escrito assim, eu vou ser breve. Não? Então, diz aqui, em Tito capítulo 2, verso 3, o Deus Salvador, olha bem, e muita gente se atém a essas coisas e diz, a Bíblia está dizendo aqui que Jesus é Deus e crê nisso até o fim, e a gente sabe que pode-se usar o título Deus para Jesus, mas como foi usado também para Moisés, mas não que Jesus é um Deus, o Pai é outro Deus, co-iguais e tal. Aí diz assim, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Aí as pessoas dizem, está aqui, eu não posso fugir a isso, meu amigo, você está indo de encontro à palavra e etc. E tal. Só que no mesmo livro, não precisa nem ir muito longe, no capítulo 1, verso 3, diz, mas a seu tempo manifestou sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Tudo bem. Verso 4. A ti do meu próprio Filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e veja como faz diferença a preposição, e do Senhor Jesus Cristo. Então, o que está posto em Tito 1,4 derruba frontalmente a tradução incorreta e tendenciosa e trinitariana de Tito 2,13, verso 14, que diz o grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando se colocasse o grande Deus e do Salvador Jesus Cristo, estaria tudo resolvido. Aí concluindo, em Apocalipse 19:13 fala que o nome de Cristo lá, o nome de Jesus, é verbo de Deus. Então algumas traduções, eu creio que a versão da Bíblia israelita diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era de Deus, porque pertence a Deus. Amém. Então, uma tradução nesse sentido, como a israelita, diz o mesmo que o nosso querido irmão Rogério explicou, né, com essa bela explicação de Adão e Eva, que a inspiração de Deus é uma só. Amém. E desfaz aquele absurdo, porque se você substitui verbo por Deus, então, no princípio era Deus, Deus estava com Deus e Deus era Deus, uma coisa que não faz o menor sentido. Agora, no princípio era o verbo estava em Deus ou com Deus, e o verbo era de Deus. Toda a dúvida desfeita e os abusos que fizeram nas traduções caem por terra. Perfeito. Principalmente Isaías capítulo 9, versículo 6. Sim. O seu nome será maravilhoso. Isso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Amém. Isolado, Que era um título, né? Esse título Cristo pode receber, sim, porque é a maior autoridade do universo após o Pai. Ele é chamado. E menor do que o Pai, porque ele mesmo disse, o Pai não está, é maior do que ele. Amém. E nós Amém. cremos, respeitamos a Cristo e o temos como divino, e o temos na maior estima.
o temos assim, né? Mas como Deus igual ao Pai, como o dogma diz, né? Não faz o menor sentido. Amém. Mas filho de Deus, chamado de Deus, sim, o título em alguns momentos, tirando as traduções tendenciosas. Mas Amém. é uma excelente explicação. Poderíamos dizer, sem sombra de dúvida, na mesma analogia. E Eva era de Adão, sem problema nenhum. Pois não, meu amor? Antes da existência de Cristo como homem, quando estava no Pai, os anjos e os seres celestiais tinham esse conhecimento ou só da existência do Pai? Enquanto o verbo estava em Deus, não havia anjos, não havia nada. Nada, absolutamente nada. Depois que ele foi gerado. Qual é a pergunta? Se depois que ele foi gerado? Se Jesus. Cristo. Isso. Antes de ser encarnado, certo? Certo. Ele estava lá com o Pai. Ok. O Pai. Ótimo. Os anjos, seres celestiais, eles tinham esse conhecimento dessa existência dele ou só pertencia a Deus? Não, tinham. Eles tinham, tanto tinham que se vocês observarem, por exemplo, a guerra que houve no céu, prestem atenção lá, vocês vão ver quando Satanás é expulso, Apocalipse 12, veja que ali diz assim, batalharam Miguel e os seus anjos. Não foi o pai que batalhou. Imagine o pai batalhando contra, seria algo, se é que pudéssemos usar esse termo, né? Seria até uma covardia, né? Então ele permite que o filho faça essa batalha, o filho e os seus anjos, entende? Foi ele. Miguel também tem uma dúvida muito grande no meio, quem é Miguel? A palavra de Miguel quer dizer aquele que é como Deus, o único que é como Deus. E outra coisa, outra confusão, irmãos, que se fala em arcanjos, tem até hino que canta, né? Ao coro dos arcanjos, não existe arcanjos. Outro erro, muito cuidado com as músicas. Existe arcanjo, singular, líder, anjo, líder dos anjos, arcanjo, líder dos anjos, é Miguel, tá? Então eles tinham... Salmo 24, Davi, ele não está fazendo referência a Cristo Jesus, não, quando ele diz, aqui quem é este rei da glória? Como se fossem os anjos interpelando a Deus, dizendo assim, quem é esse rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas, levantai ao porta as vossas cabeças, levantai ao portas eternas. Ou seja, como se ele estivesse questionando ao Pai sobre a existência desse, quem é esse rei da glória? Que a gente não tem conhecimento aqui. Quem é esse? A pergunta do irmão, não, eu fico fascinado com a forma como Deus... Irmão, guarda esse texto, porque no livro de Hebreus nós vamos ver isso, tá? E vai responder essa dúvida do irmão, ou questão apenas, né? O que o irmão diz está perfeito, só que tem um detalhezinho aí que vai ajudar a entender isso. Veja que diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças, para entrar o Rei da Glória. Para que o Rei da Glória entre, é porque ele primeiro saiu. E aí nós vamos entender o que está acontecendo ali no livro de Hebreus, que é o que a gente vai pegar à tarde agora, porque o tempo, né, não serve. Mas nós temos aí acho que 20 minutos, é isso ou não? 20. Irmãos, vamos só encerrar, eu imagino que os irmãos estejam cansados, mas assim, por que hoje, e vejam que as pessoas dizem, mas por que vocês batem tanto nessa tecla? Por que vocês falam tanto, e o Pai, o Pai, o Pai? Em primeiro lugar, irmãos, nós estamos na condição, a igreja hoje está na condição laodiceana. E Deus está convidando a igreja para ir para a condição de Filadélfia, certo? Qual foi o pecado pelo qual, né, Deus perdeu muita gente? Pecado de julgar. Nós não podemos julgar. O livro de, por exemplo, Colossenses, vejam o que muita gente diz para nós, né? O que diz Colossenses lá? Ninguém vos julgue pelos comer, beber sábados. O que eles querem dizer com isso? Tá vendo? O sábado não é para guardar. Pergunto, eu digo para irmã, não julgue ninguém pelo que ele come. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o que pode, o que não pode comer, eu estou dizendo para a irmã não julgar. Não julgar. Colossenses 2,16 é isso, não julgue. O irmão, por exemplo, e a irmã estão chegando. Existem irmãos novos aqui, que no sábado, um faz comida, outro não faz comida. Não julgue, não julgue. Um prepara na sexta, outro prepara no próprio sábado. Não julgue. O irmão está num crescimento, ele aceitou o sábado, mas tem dificuldade. Um irmãozinho ontem disse para nós, eu queria muito estar aí com vocês amanhã, mas eu tenho que trabalhar. Irmão, sábado não se trabalha, irmão. Não
julgue. Ele tem o tempo dele, ele aceitou e agora ele tem a luta dele. Permita que Deus trabalhe no coraçãozinho dele. Chega um momento que ele vai realmente amar essa verdade e automaticamente. Então, o texto de Colossenses não está dizendo do que pode ou não pode fazer. Está dizendo para não julgar. Lembrem-se sempre disso quando forem atacados nesse assunto. Por quê? Se estivesse dizendo, então ali nós poderíamos comer qualquer coisa também, porque ele diz, ninguém vos julgue pelo comer. Aí eu pergunto, inclusive quando me questionam, e o beber? Você acha que um crente, como vocês entendem, pode beber cachaça? Pode beber bebida alcoólica? Não, não pode. Então, mas ali está dizendo, não julgue ninguém pelo beber. Então se você beber cachaça, eu não posso te julgar. A questão é que o sábado e o beber estão juntos ali, irmão. Se vale para um, tem que valer para o outro, concordam? Então assim, o texto ali é, não julguem, meus irmãos, não julguem. A pessoa tem a sua luta. Um guarda o sábado hoje de uma maneira, outro guarda de outra, e nós não podemos julgar. Instruir sim, julgar não. E por que nós, entre aspas, batemos tanto na tecla do Deus único? Ah, é porque nós escolhemos isso para nós? Não. A resposta está em João 4, irmãos. João 4. Laodiceia, que é a condição, nós precisamos sair dela para voltar para que condição? Filadélfia. E Filadélfia quer dizer o quê? Amor fraternal. Não é amor, é amor fraternal. Nós precisamos voltar ao amor do Pai. E é isso que o Pai está fazendo. E sabem por quê? Porque há uma profecia se cumprindo agora. João 4. À tarde também a gente vai falar um pouquinho mais disso, tá? Olha só, vamos colocar assim em termos muito práticos agora, tá? Termos bem simples. João 4, a partir do versículo 16. 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem aqui. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, veja, Jesus está dizendo agora algo para ela. O que ela diz? Senhor, vejo que és profeta. Profeta fala de quê? Profecias. Claro, um profeta fala de profecias. Senhor, vejo que és profeta. A partir de agora nós vamos ter uma profecia, porque o profeta, ela está reconhecendo um profeta. Aquele que reconhece, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Recebeu como profecia, vai receber a profecia. Agora, não, esse não é profeta, não vai receber a profecia. Então, vejam bem, 20. Nossos pais adoraram nesse monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Nossos pais adoraram na igreja católica. Vocês dizem que é na Assembleia. Vocês dizem que é na Adventista. Vocês dizem que é na congregação. Não é isso que acontece hoje? Veja, e olha a retórica. Com todo respeito, diga para um católico, você precisa conhecer a Cristo. Você precisa, o que ele vai te dizer? Eu sou católico, meu pai foi católico, minha mãe foi católica e eu vou morrer católico. Nossos pais foram católicos. Nossos pais adoraram na igreja católica. Samaritanos eram adoradores de imagens. Aqui estão representadas as igrejas que adoram imagens. Nossos pais adoraram nesse monte. Vocês dizem que é na Adventista. Vocês dizem que é na Assembleia. Vocês dizem que é na congregação. Certo? Vocês dizem isso. O lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher. Nós estamos falando agora com um profeta, mulher. Me ajudem. Mulher, igreja. Igreja verdadeira. Acredite-me. Acredite-me. A hora vem. Futuro ou passado? Futuro. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Prestem atenção nisso. Ele está dizendo, vem uma hora em que nem na católica, nem na igreja que se diz verdadeira, na igreja que recebeu a luz, Jerusalém, a igreja que recebeu a luz, os oráculos de Deus, nem lá, nem aqui, vem a hora que adorareis o Pai. Vós adorais o que não
que te conheço a ti só por único Deus. Vocês adoram uma trindade, vocês adoram o que vocês não conhecem, porque quando você pergunta, ok, eu adoro a trindade, padre, o que é a trindade? Trindade é um mistério. Mistério é o que eu não conheço. Eu digo para você, eu vou te contar um mistério. Obviamente que se é um mistério, enquanto eu não te contar, você não conhece, você não sabe, é um mistério, é um segredo. Mistério, né? Então ele diz, vós adorais o que não sabeis. Nós, judeus agora ele está falando, porque ele não disse eu. Se ele tivesse dito eu, nós teríamos alguma dúvida. Ele está colocando os judeus com uma verdadeira adoração agora. Nós, ele diz, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então eles tinham ou não tinham a verdade sobre a questão da adoração? Sim. Rejeitaram o Messias? Rejeitaram. Mas a adoração ao Deus único, nenhuma dúvida. E Jesus não diz eu, ele diz nós os judeus, certo? Aqui. Agora vejam o 23, e é isso que à tarde eu gostaria de compartilhar também com os irmãos. Mas a hora vem é futuro ou passado? A hora vem. E o que mais que diz ali? E o que mais? Não, a hora vem e agora é. Agora. Como saber quando é este agora? Como saber? Vejam bem, essa é a pergunta. A hora vem, futuro, e agora é. Se ele diz agora é, eu tenho que ter alguma pista ali para entender quando é este agora. Nós podemos estar equivocados e não ser o agora. Pode ser que esse agora que ele falou esteja para frente. Como eu vou saber se esse agora é o nosso? Eu tenho que ter pistas disso, ou não? Sim, agora é em que verdadeiros, nós queremos ser verdadeiros adoradores ou não? Sim, os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Por quê? Porque Ele é o único Deus verdadeiro. Agora, claro, eu digo assim, e Cristo, e Jesus, irmãos, o Deus verdadeiro é o Pai. Mas então alguém diria, já acusando, então Cristo não é o Deus verdadeiro? Não. Em Cristo eu reconheço o Deus verdadeiro. Entende? Quem vê a mim, vê o Deus verdadeiro. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há como conhecer o Deus verdadeiro se eu não conhecer a Cristo. Filipe, será possível? Isso é para nós, irmãos. Ele está dizendo para nós, quando diz para Filipe, será possível, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele está hoje, nesse apelo. Será possível que vocês, pelo menos pelas mesmas obras, então, se mais vocês não podem ver, não podem ver pela palavra, não podem, pelo menos pelas mesmas obras. Quem vê a mim, vê o Pai. E isso é Deus conosco. O que é Deus conosco? É olhar Cristo e ver o Pai conosco em Cristo Jesus. Tá bem? Gratos pela paciência, meus amados irmãos e irmãs. À tarde, pela graça de Deus, nós vamos avançar um pouco mais nisso aqui, para ver se Deus revela para nós esse agora é. Se há uma pista de Deus para nós saber se realmente estamos inseridos nesse movimento, tá bom? Vai revelar, é bastante você meditar, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 também, que as coisas reveladas até agora pertencem a nós e a nossos filhos na fé. Amém. Mas aquelas coisas que ainda não foram reveladas, que irão ser reveladas, hoje já está, se for da vontade de Deus, ele vai expulsar. Amém. Amém. Deus seja louvado, meus amados irmãos. É necessário que Ele cresça e nós? Amém. Amém. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.